Eu escolhi falar sobre o primeiro dia porque pra mim foi o melhor dos 3 dias. A gente saiu muito cedo da escola, 6h30 da manhã aproximadamente, e tava todo mundo muito tenso, porque ninguém sabia o que esperar. O percurso foi longo, quase 7 horas de viagem. Paramos num restaurante chamado O Fazendeiro e durante o percurso os monitores explicaram pra gente sobre as atividades econômicas da região e a história do Petar e tudo mais. Depois de quase 7 horas de viagem, a gente chegou na pousada. Chegando lá, a gente almoçou, avisou as famílias que a gente estava bem, e os monitores explicaram o que a gente ia fazer no dia. Para ir para a primeira caverna, a gente foi andando. Foi um caminho longo e tava chovendo muito, tava caindo raio, tava com muita lama no caminho. Foi impressionante porque os monitores falaram que foi a primeira chuva que caiu depois de 2 meses sem chover. Por ser a primeira caverna, ninguém sabia o que esperar, muito menos eu. Tinha tudo, tinha água, tinha pedra pra subir, tinha pedra pra descer, tinha tudo. E foi muito marcante porque foi uma superação. Eu nunca achei que eu fosse conseguir passar por uma caverna, algo que é tão muito fora do meu normal. A gente saiu da caverna e fomos andando até a pousada, porque a gente já tava bem perto. Tava todo mundo ainda muito maravilhado com a caverna, tava todo mundo ainda boca aberta. Chegando na pousada, algumas pessoas foram pra lagoa, pra piscina natural que tem lá no hotel, a água tava muito gelada por sinal. Alguns foram fazer diário de bordo, outros foram descansar, tomar banho e tudo mais. Depois da noite a gente jantou, conversamos sobre o dia e fomos dormir. E esse foi o primeiro dia. Oi, pessoal, eu vou falar sobre o segundo dia de viagem ao Petar. Acordamos em torno de 7h30 da manhã. Eu estava, com um pouco de medo, porque achei o primeiro dia emocionante. E falaram que o primeiro dia era fichinha perto do segundo. Tomamos café e entramos no ônibus. A maioria de nós alegre, mas um pouco exaustos, pois no dia anterior fomos dormir muito tarde. Ao chegarmos ao parque, descemos do ônibus, nos dividimos em alguns grupos e descemos uma ladeira. Depois fizemos uma trilha. Ao chegarmos, eu e meu grupo ao chegarmos à primeira caverna, que foi a de Santana, foi surpreendente, porque eu esperava um pouco mais de dificuldade, pelo que me falaram no dia anterior. Depois, voltamos ao ponto de encontro. Todos os grupos já estavam lá, eles já se encontravam lá. Tomamos um lanche e fomos para a segunda caverna. Foi uma das cavernas mais molhadas, na realidade foi a caverna mais molhada. Na terceira caverna, eu me assustei um pouco, pois tinha algumas pontes muito estreitas e altas. Depois de terminá-la, voltamos ao ponto de encontro, onde ficamos sabendo que outros grupos foram em uma cachoeira e foram no museu do parque, e o nosso grupo não foi. Entramos no ônibus, só que ninguém podia sentar nos bancos, pois estávamos todos molhados, e seria o mesmo ônibus que a gente voltaria para São Paulo, então nós não podíamos sentar nos bancos. Ao chegarmos no hotel, tomamos banho, descansamos um pouco e fomos para o encerramento das atividades do dia. Lá discutimos o que fizemos no dia e também fizemos competição de quem caiu mais vezes durante a viagem. Olá, meu nome é Pedro. Eu fui ao Petar e vou relatar meu terceiro dia de viagem com um diário de bordo em vídeo. Em minha opinião, foi o melhor dia, porque visitamos o quilombo de Ivaporunduva. Aprendi muitas coisas nesse dia. Acordamos tarde, acordamos lá para as 7 horas da manhã, então arrumamos nossas malas depressa e descemos para tomar café. Após o café, fomos ao ônibus e então dormimos nele. E de ônibus fomos até o quilombo de Ivaporunduva. Mas antes de chegar, o professor Fabrício nos acordou e pediu um levantamento de hipóteses sobre como era o quilombo. Chegando no quilombo, percebemos que não era nada do que a gente pensava que era. No quilombo de Ivaporunduva, usamos os banheiros e após isso, fizemos uma roda. Nessa roda, fomos apresentados aos guias. Após isso, seguimos por um caminho até uma igreja, onde aconteceu uma palestra. Nessa palestra, nos foi contada a história do quilombo, dos quilombolas e de uma deputada que ajudou financeiramente com o quilombo. A igreja se localizava no centro de uma praça. Depois dessa palestra, nos foi dado um tempo para que pudéssemos entrevistar os quilombolas. Entrevistamos o seu João e seu filho. O seu João era marceneiro. Depois desse tempo de palestra e socialização, voltamos ao ponto do começo, onde estavam os ônibus, e almoçamos. Após isso, compramos algumas coisas na loja ao lado. Eu comprei um arco. Depois do almoço e desse tempo de compra, fomos às oficinas. Nossa primeira oficina foi uma discussão sobre plantas. Aprendemos o significado de plantas, para o que elas servem e de onde elas vieram. A nossa segunda oficina foi meio que uma culinária, pois preparamos banana frita
salgada e doce. E também nos molhamos no rio, ao lado. Nossa terceira oficina foi um estudo sobre as plantações de banana que lá haviam. E a quarta foram os quilombolas nos mostrando suas armadilhas e como eles as usavam. Após as oficinas, fomos embora, mas antes tiramos uma foto em grupo, com as duas caças. Pouco tempo antes, eu havia pisado em um formigueiro e levado um monte de picada nas minhas duas pernas. As cicatrizes vão ficar. No caminho de volta para casa, no ônibus, eu dormi o percurso todo. Então foi tranquilo. Only you